Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago Senicat não é o que a gente pensava. E olha só, a cabeça daquele cara parece um algodão doce. É mesmo. Eu vou lá ver. Todos vocês devem conhecer o Frankenstein, um dos vilões que mais gostam de música na série de Henry Danger e como um dos episódios mais marcantes conhecido como Harry Danger, um musical, trazendo diversos sucessos da Broadway como a música Cats, e um dos únicos vilões que o Captain Man chegou a fugir porque ele não dava conta de derrotar o Frankenstein e o Captain Man falou que a infância dele tiveram diversas coisas estranhas, por isso que ele não gosta de música. Mas uma das poucas coisas que ele não teve foi o sucesso de conseguir cantar. Vocês se lembram do Goomer, um dos assistentes do Frankenstein da série de Harry Danger e o capanga que sempre está ao lado do Frankenstein? Sim, eu sei que vocês se lembram. O que poucas pessoas sabem é que o Goomer também era um dos melhores amigos da Cat Valentine de outra série da Nickelodeon intitulado Senicat. Em diversos episódios começaram a sair coisas estranhas, como no episódio de Senicat, uma parte em que a Cat está dentro de uma caixa e o Dice fala para ela não ter medo da caixa, e nesse momento ela fala que a caixa lembra muito o irmão dela, principalmente quando ela era criança. E o irmão dela sempre deixava ela presa dentro de uma caixa e ela estava em uma luta de boxe junto com o Goomer e ela acaba falando que o irmão dela fazia coisas piores com ela. E uma das coisas mais estranhas é que o ator que interpreta o Frankenstein sim é o irmão dela na vida real. A Cat tem diversos vídeos que podemos nos deparar com os dois juntos dentro do carro ou até mesmo andando pela rua, mas o que todas as pessoas começaram a achar estranho foi porque o Goomer sempre andava atrás da Cat. Em uma teoria do Reddit fala sobre o Goomer e a Cat quando nos deparamos com o primeiro episódio de Senicat. Deparamos com a Cat conversando com dois garotinhos chamados Luis e Miles, que são os mesmos garotos da família Hatman. Mas por que a Cat estaria falando com os garotos? Todos se perguntam e a resposta é simples. No episódio intitulado O Halloween dos The Thundermans, nos deparamos com Hank e todos os The Thundermans indo para uma lanchonete e lá eles encontram Luis e Miles. Mas os garotos começaram a ficar desesperados, principalmente porque os The Thundermans conseguiam ver eles, e eles começaram a explicar que apenas as pessoas fantasmas conseguiam ver eles, mas eles conseguiam detectar os fantasmas conseguindo ver eles, que são fantasmas, mas quando os The Thundermans conseguiram ver eles começaram a ficar assustados e foi falar com seu irmão Miles, e lá ele começou a explicar para ele. E é quando seu irmão foi investigar porque eles são fantasma nível 5 e ele acabou errando e se teletransportando para dentro de uma mala, e lá ele descobriu que os The Thundermans e o pai dele explicou que apenas os heróis ou os fantasmas podem ver eles. No momento, todos nós sabemos que a Cat não é um herói, muito menos o fantasma, e a Sen começou a surgir teoria que as duas tinham virado fantasma na série de Senicat. Lembrando que isso são apenas teorias do Reddit. Quando a Sen estava andando de moto no final de iCarly, após ela ganhar uma moto do Spencer, ela acabou sofrendo um acidente. Nesse momento, ela virou um fantasma, ainda mais que a Sen não aparece em nenhum episódio de iCarly Revival e começaram a surgir hipóteses. Ainda mais que a teoria nesse momento, todos se perguntam como a Cat virou fantasma e a resposta é simples. Vocês se lembram que a Cat sempre falava mal sobre o irmão dela? Sim, eu sei que vocês se lembram. O irmão dela acabou fazendo coisas terríveis com ela e o irmão dela foi para Swellville porque não aguentava mais ficar no mesmo lugar. Fantasmas nunca devem se mostrar para os humanos, menos as pessoas que não sabem que são fantasmas. E o Goomer conheceu a Cat através do Dice, que a mãe dele deixou a Cat para cuidar dele, já que ela se tratava de uma babá. Nós deparamos que a Cat sempre vivia um momento futurístico. Um exemplo disso é que na série de Senicat eles tinham um robô que serviam comida, que era conhecido como Zap. A série deu esse nome para o robô por conta do fã da série que enviou diversas cartas para a Nickelodeon norte-americana falando que esse seria o nome ideal para o robô. Assim ficou conhecido como o robô que servia comida, mais conhecido como Zap. Mas como a série de Senicat acabou no dia 25 de setembro de 2013, eles resolveram contratar um ator para fazer o Goomer, para ser o capanga do Frankenstein, mesmo ele sabendo da história que estava acontecendo em Senicat, mas apenas em 2020 começaram a surgir boatos sobre a série de Senicat. Começaram a lembrar de quando ela estava dentro de um baú, ou até mesmo quando o Goomer iria fazer uma luta e ela acabou falando aquela frase marcante. E é claro, depois disso as pessoas começaram a relacionar as coisas estranhas que tinham na internet, como Tslap.com, quando a Cat estava com as coisas estranhas na mão, ou até mesmo a fascinação por pés do criador Dan Schneider, que tinha, ou até mesmo
os vídeos criados da série dentro de uma banheira junto com a atriz da série Zoe 101 com diversas coisas. É claro, eu não sei se foi por coincidência, mas o criador Dan Schneider foi demitido em 2020 da Nickelodeon. Mas ele acabou voltando em 2021 depois das coisas que estavam falando sobre ele acabou abaixando, mas a maioria das séries que tem muitas coisas estranhas, como duas crianças se beijando, até mesmo pés toda hora, mas quando eu falo toda hora, é toda hora mesmo. Vocês se lembram da Sophia Grace, mais conhecida como uma das irmãs que a Senna e a Cat cuidavam? Elas são trazidas da Inglaterra depois de ficarem famosas depois de uma imitação da Nicki Minaj. Mas porque duas garotas que nunca tinham feito teatro, nem mesmo tinham feito coisas relevantes, foram chamadas simplesmente porque o Dan Schneider gostou delas. Ele escolhia o elenco, até mesmo o figurino de cada atriz, quando a Senna começou a ficar com ciúmes da Cat, porque a ordem de pagamento dela foi bem maior, por ela estar começando a sua vida como cantora. Ela ganhava mais de 20 mil dólares a mais do que a Cat. É claro, quando a série acabou, a Senna acabou fazendo uma carta de agradecimento a todos que participavam da série de Senna e Cat, mas ela acabou esquecendo de falar da Cat. A Senna ainda fez uma série intitulada Floriana, que contava a história de uma garota rica e patricinha da região de Hollywood, mas as pessoas começaram a achar estranho porque a garota se parecia muito com a Cat, principalmente no jeito de agir ou até mesmo no jeito de falar. Quando a série de Senna e Cat acabou no dia 25 de setembro, a Senna acabou ficando um pouco aborrecida com o acontecimento e resolveu não dar mais atenção para a Nickelodeon norte-americana. Desde o dia ela ficou um pouco mais ressentida e resolveu não dar mais nenhuma atenção, nem mesmo para os antigos amigos. Como na série de iCarly, ela se recusou a participar da nova série da Paramount, deixando todos esperando por isso, mas nunca veremos a Senna em iCarly Revival. Atualmente, a Senna, mais conhecida como Amy McCartney, deu uma entrevista onde ela fala que a sua relação com a sua mãe não foi uma das melhores, que a mãe dela era péssima. Quando ela sempre queria brincar, a mãe dela fazia ela ensaiar para fazer entrevistas, para fazer o papel em diversas séries ou até mesmo filmes. Começaram a achar isso um pouco estranho, da mãe dela obrigar a filha a trabalhar mesmo sendo criança. No dia 20 de setembro, a mãe da atriz Amy McCartney, mais conhecida como Senna, acabou falecendo depois de desenvolver câncer, mas o que poucas pessoas sabiam é que a Senna começou a aparecer bêbada em todas as gravações. Depois disso, a Senna conseguiu se controlar e a produção de Senna e Cat começou a implicar com ela, porque depois dela estava bêbada, ela não conseguia mais atuar em nenhuma gravação de Senna e Cat. Uma das coisas que aconteceu com a Senna foi as fotos vazadas dela. Ela acabou mandando algumas fotos para o namorado dela, que é um jogador de basquete, mas o que poucas pessoas esperavam é que o jogador de basquete, depois de terminar com ela, acabou vazando as fotos dela de biquíni. Assim, ela ficou completamente exposta pela série de Senna e Cat. Se tratando de uma série infantil, foi descontinuada. No final da série de Senna e Cat, Ariana Grande cresceu na sua carreira como cantora, sendo uma das poucas atrizes da Nickelodeon a ter carreira internacional, apesar da Victoria Duchess ter tentado, mas nunca ter conseguido, até mesmo a Miranda Cosgrove, conhecida como a Carly, mas depois desse empecilho, elas resolveram esquecer como os atritos, pelo menos foi isso que elas disseram, mas todos sabemos que a Cat ainda não gosta da Senna por conta de tudo isso que aconteceu na série de Senna e Cat. Mas isso não é tudo. Quem de vocês sabiam sobre tudo isso, sobre a série de Senna e Cat? Deixe nos comentários. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.